Aprendendo com o passado para não errar no futuro. Eu espero que essa série tenha edificado um pouco sua vida. Mas você não vai se livrar dessa série. Ano que vem a gente vai fazer Aprendendo com o passado para não errar no futuro, parte 2. Porque a gente só foi até o capítulo 6 de Juízes, que a gente vai hoje. O capítulo 6 fala sobre Gideão. Juízes tem 21 capítulos. Então, ano que vem, nós vamos retomar essa série com outros temas bem legais também. O capítulo 6 do livro de Juízes, ele começa de novo com esse círculo vicioso que o povo de Israel passa sempre. Então, qual é esse negócio acontece na vida do povo de Israel, mas acontece também na vida de muitos de nós hoje. Israel sempre estava assim, pegava e fazia o que o Senhor reprovava. E o que o Senhor reprovava? A idolatria. Trocava Deus por um outro Deus, por outros deuses. Aí, o que acontecia? O Senhor entregava ele na mão dos inimigos para viver de acordo com as regras que eles queriam viver, de acordo com os deuses que eles queriam servir. Entregava eles lá, e boa. Só que com isso, o povo vivia aflição e clamava por socorro. Nessa de clamar por socorro, Deus sempre enviava a salvação. A salvação era um juiz, uma pessoa que ia governar, ia reinar no meio deles, que ia tomar as decisões. E aí essa pessoa libertava da escravidão, da situação opressora, e a paz reinava, vira e mexe, enquanto durava a vida do juiz. Enquanto esse cara estava vivo, a paz reinava. O cara falecia, Israel voltava a fazer o que o Senhor reprovava. E esse é um ciclo que o livro dos Juízes mostra que não é só aquele povo que vivia esse ciclo. Muitas vezes nós, enquanto tentamos nos salvar, ou enquanto tentamos viver perto de Jesus, por nossas forças, por nossa conta e risco, nós corremos esse risco. Porque nós não temos condição nem de suportar as nossas promessas de ano novo, quanto mais um compromisso de vida com Deus. Fala para mim que você está vivendo tua promessa de ano novo ainda. Fala, miserável. Tem coragem? Tem nada. A promessa de ano novo já foi. Agora, só no ano que vem, promessa de novo. É tipo, eu tenho um vizinho muito legal. Não vou falar o nome dele não, porque ele pode ouvir a gente pela internet. Mas ele é uma gente boa, e ele está sempre de dieta. E sempre que eu vejo ele de dieta, ele está com um saco de lanche, de sorvete, de açaí, um monte de coisa. Eu falei, a dieta? Eu falei, segunda-feira? Segunda-feira. Aí na semana seguinte está ele, não, eu não aguentei, foi comer um lanche, mas é dieta. Segunda, começa segunda. Então tudo é dele, começa na segunda-feira. Porque a gente não tem essa condição de suportar isso, esse peso das decisões a longo prazo. Principalmente com respeito à nossa eternidade. Precisamos de alguém para tomar essa decisão por nós e sustentar essa decisão. E é isso que o livro de Juízes quer mostrar. E no capítulo 6 do livro de Juízes é muito interessante, porque conta a história que de novo Israel fez o que o Senhor reprova e ficou escravo durante 7 anos na mão dos midianitas. A escravidão, na semana passada, foi sobre aqueles caras que tinham carros de ferro, lembra? Né? E você leu no plano de leitura semanal. Eu sei que você leu. Né? Você tem lido Juízes, porque a gente tem mandado os textos. Então, você conhece a história de Gideão. Então, agora a gente só vai tentar aprofundar. Né? Eles viveram sob o domínio dos midianitas. Na semana passada, eles viveram sob o domínio daqueles caras que tinham carro de ferro. Culpa de que eles não tiveram coragem de expulsar. Só que lá durou mais tempo. Esse aqui durou menos tempo, mas a opressão foi terrível. Foi terrível. Foi terrível ao ponto que o povo de Midian, os midianitas, eles imprensaram Israel de uma maneira que expulsaram o povo e fizeram o povo fazer favela. O pessoal começava a viver nos morros e nas cavernas. Você pensa que favela é a invenção do Rio de Janeiro? Não. Já está aqui. Só você ler o texto. Aqui, fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Os caras foram viver no monte, nas montanhas, nas áreas planas, áreas férteis, perto das águas. Os midianitas, eles apavoravam o povo de Israel ali, não deixavam. E eles eram uns caras tão maus, que eles faziam o seguinte, eles não queriam escravizar o povo. O que eles faziam? Destruíram as plantações ao longo de todo o caminho de Israel. Eles não deixavam nada vivo. Os caras colhiam o que dava, queimavam o resto, matavam o gado que não dava para levar, não tinha nem galinha viva.
levava tudo, matava todo mundo. Era o lema dos caras. Eles não queriam saber. Era maldade, destilava maldade. Tipo naquele dia que você se olha no espelho e fala, hoje, sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu pego ele, hoje ele me paga. Então, é tipo assim. E esse povo era muito mau, era muito complicado. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro. Eles empobreceram demais da conta. Assolava a pobreza. Eles não tinham como cultivar nada. Não tinham como ter plantação, não tinham como ter gado, não tinham como ter nada. Como é que esses caras iam viver? A fome imperava no meio de Israel. Não era fácil. Então, esses caras não queriam exploração econômica. O negócio deles era pilhagem das lavouras e fazer a fome pegar pesado e que se dane o resto. Era isso que os caras queriam. Pautado nisso, o que o povo faz? O povo vai e clama a Deus, né? Naquele ciclo que a gente viu, depois que o povo clamava por socorro, o que Deus fazia? Espera aí que eu vou ser mais didático. Aqui. Depois que o povo clamava por socorro, o que Deus fazia? Enviava a salvação. Só que não. Dessa vez Deus mudou o plano de novo, cara. Cada hora Deus faz um negócio fora da caixa. Escolheu um canhoto para salvar o povo lá, com Eude. E agora, quando foi Débora e Baraque, ele não encerrou a história ali no capítulo 5, ele fez uma poesia no capítulo 6 para a gente ver a nossa vida de duas formas, da forma teológica e da forma histórica. Lembra que a gente falou sobre isso? E agora ele faz mais uma. Ele não manda o socorro de imediato. Sabe o que Deus faz com eles? Dá um sermão neles. Sabe o que você vem ouvir todo domingo aqui? Foi o que Deus fez. Olha só o que Deus faz com ele. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Ele não mandou o socorro. Ele mandou um cara para falar para eles o que eles precisavam ouvir. E olha o que o profeta disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, da mão de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vive, mas vocês não me deram ouvido. O profeta vem e faz um apanhado histórico desde a época lá do Egito, que eles ficaram 400 anos como escravos lá. E ele faz um apanhadão para relembrar a memória dos caras e falar assim, ó, vocês têm que entender por que vocês estão apanhando. Filho é um negócio complicado. Já apanhou da mãe? Já apanhou do pai? Eu já apanhei. Minha mãe é uma mulher maravilhosa. Mas tem uma surra que eu tomei dela que eu jamais esquecerei. E jamais esquecerei. E eu não lembro o motivo, eu lembro que eu apanhei. O motivo eu não lembro. Minha mãe é uma figura, cara. Minha mãe e meus irmãos são grandes, né? Então um dia ela foi pegar o irmão mais velho, ele aprontou, ela foi brigar com ele, ela não fez nada. Esperou ele dormir. Quando ele deitou e dormiu, ela tinha um cabinho de vassoura assim, né? Ela deu duas, um em cada joelho. Tum, tum. Acabou a história, filho. Conversa com meu irmão lá para você ver. Acabou a história. Comigo, a história que eu tenho para contar, que eu não esqueço, que eu apanhei, foi o seguinte: minha mãe era uma mulher muito amorosa. Então, eu já tinha sacado, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu tinha sacado que eu tomava 2 tapas. Se eu caísse, ela parava. Nocaute? Nocaute. Então, minha mãe era boxe. Então, dava 2 chineladas havaianas, daquela que era azul embaixo e branca em cima, ou branca em cima e preta embaixo, aquelas que não descola, não solta as tiras, não dá cheiro, aquelas havaianas do Chico Anísio. E ela pegava o negócio, rapaz, aquele negócio fazia vergão. Isso quando ela não pegava o Raider. Já viu o chinelo Raider? Então, né? Aí, rapaz, em determinado dia eu aprontei alguma, não lembro qual. E eu estava no banheiro, acho que eu não queria tomar banho. Tomar banho para quê?
né? Eu queria tomar banho, ela vai tomar banho, aquilo. E aí eu estava no banheiro, e ela esperou tirar a roupa, porque eu ia para o banheiro. Aí ela chegou, quando ela chegou, eu já vi ela com a Havaiana na mão. Aí eu falei, putz, grila, agora não tem nenhuma roupinha para dar uma protegida, velho, vai direto. Aí eu falei, vou segurar a primeira, a segunda já não garanto. Ela deu a primeira na coxa. Aí eu segurei, bambiei, nocaute, opa, desisto e caí. Quando eu caí, velho, ela acho que estava com muita raiva, ela chegou na bicuda, deu 2 bicudas assim na minha perna. Eu falei, não adianta mais cair, agora virou lutador de MMA. Não adianta. E ela explicava, você está apanhando por causa disso. Muitas vezes a gente apanha da vida e não sabe qual é o motivo. Fala aí. A gente não sabe o motivo. Você está tomando a vaianada nas coxas e não sabe por quê. Sabe por que você não sabe? Porque você não reflete. Porque você não pensa. Porque você não para contar os seus dias de tal maneira que você alcance um coração sábio. Porque você não faz porta da gratidão, por isso você apanha. Então, a gente não sabe. Então, assim, quem está batendo sabe por que está batendo. Às vezes a gente está apanhando, não faz ideia por que eu estou apanhando. E aí, quando a gente não faz ideia do porquê estão apanhando, a gente fala assim, eu sou o mais inocente do mundo. Eu não mereço. Por que eu estou apanhando? Porque a vida bate, e bate forte. E às vezes não é com a Havaiana, é com o cinto, com a parte da fivela. A vida bate forte pra caramba. Não tem dó, não tem piedade. Eu pergunto para você, você sabe quais são os motivos pelos quais você tem apanhado? Pelo quais motivos você tem apanhado da vida? Não estou defendendo ninguém que o método da minha mãe é o método universal, mais sábio, cada um cria o filho da forma que quiser, ok? Eu fui criado assim, deu certo, ok. Não arrisque o método. Foi 3 vezes esse método, deu uma merda. Não arrisque depois, entendeu? Não copia, não. Inventa o seu. Mas eu quero que você entenda isso. Por que você está apanhando? Por que muitas vezes você apanha da vida? Por que muitas vezes você leva bronca de todos os lados, você não sabe nem por quê? Porque você às vezes não reflete, não sabe por que você está apanhando. Esse é um problema. E Deus faz questão com eles de mostrar o porquê. Ao invés de Deus mandar diretamente um Salvador, Deus dá um sermão no povo. Porque eles precisavam entender o porquê que eles precisavam ser resgatados. Para dar valor. Você já viu aquela história que quando a gente ganha tudo, tem tudo, o filho que tem tudo não dá valor a nada? A gente precisa dar valor às coisas. A gente precisa entender o preço que custa. Não que o filho tem que conquistar tudo. Não, acho que pais têm que dar por graça e por amor coisas aos seus filhos. Mas se você não faz seu filho entender o valor de algumas coisas, você está criando um monstrinho. Você está criando uma pessoa sem limite. Só que o problema é que nós, às vezes, somos criados assim, inteiramente sem limites, paparicados. Levando todinho na cama até os 18 anos de idade. Tudo que a gente precisava, alguém vinha e providenciava. Tudo que a gente precisava, alguém vinha e sanava. Você não entrava de cara numa dificuldade. Aí você cresce, casa, ou você cresce, vai para a faculdade, começa a arrumar o teu emprego, e você olha no seu emprego, tem um monte de gente nas baias lá da empresa. Isso para mim tinha que acabar, mas tem empresa que é assim. Tem várias baias lá, você está trabalhando. Você tem um negócio para entregar, e você não sabe o que fazer. Aí você pergunta para o cara do lado e fala assim, filho, não dá para dedicar tempo a você não, tem mais coisa para fazer, se vira. Aí você vai procurar no Google, e o Google não te ajuda. E aí, o que você faz? Tem que aprender a resolver problema. E você aprende a resolver problema na adolescência, na juventude, na infância você aprende a resolver problema. Percebe? Deus está tratando do seu povo, ensinando eles a resolver problema, ensinando eles a ser um povo maduro, porque esse povo ficou 400 anos sob ordens. 400 anos sobre ordens. E aquilo, mas Rodrigo, mas aquele povo não tem ninguém lá do começo da escravidão que foi 400 anos escravo, mas a cultura se tornou no meio do povo, a cultura se estabeleceu no meio do povo, aquela cultura foi passada de geração para geração. Então aqueles 80 anos que eles passaram ali no deserto e tal, até chegar a Canaã, até chegar esse momento aqui, 80, 100, 120 anos, 200 anos no máximo, vamos colocar assim. A cultura do povo era uma cultura ainda de escravos que não aprendeu a viver na liberdade. Eles viviam escravos, depois passaram a ter liberdade onde Deus dava a palavra. Aí Deus começa a soltar e manda o juiz
Manda um ser humano para poder ajudá-los na condução. Percebe? Deus está querendo mostrar a esse povo a maturidade. Mostrar para esse povo como é que eles teriam que viver. E esse povo precisava acostumar com isso. Nós também precisamos aprender a lidar com a liberdade e não transformá-la na libertinagem. Não fazer uso e abuso da liberdade que nós temos. Tem que ser comedida, tem que ser liberdade com responsabilidade. Tudo tem limite. Qual é o limite? Não é o que o pastor impõe, mas é o que Deus coloca em sua palavra. Perceba? Todas as coisas que são lícitas, mas nem tudo te convém. E o que não te convém? Sei lá o que não te convém, você com Deus vai saber o que não te convém, ué. Não sou eu que vou dizer o que te convém, o que deixa de te convir. Percebe? Nós precisamos entender isso. Isso é maturidade, é aprender a viver a vida de Deus. Sem rédeas. Sem alguém dizendo para você, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem que ter responsabilidade. E é isso que Deus começa a colocar. Eles precisavam primeiramente entender o porquê estavam apanhando. E é por isso que você sempre me ouve, quando eu vou falar a mensagem de Jesus do Evangelho, eu sempre conto primeiro a má notícia. Quando eu vou falar da salvação de Jesus, eu sempre explico para você a má notícia. Que nós estávamos perdidos, desconectados de Deus, nosso destino era o inferno, e que se Deus não fizesse nada, Ele estaria sendo justo, que o negócio nosso era ir, morrer e acabar. Sem essa noção, quando eu falo da cruz, da salvação, da ressurreição, faz pouco sentido. Eu preciso entender onde eu estava para saber agora onde eu estou. Eu preciso saber da má notícia para entender a boa notícia. Eu preciso entender como eu estava para entender o peso do que Jesus fez comigo. Por isso que Jesus fala assim, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Aquele que foi pouco perdoado, pouco ama. Por quê? Aquele que tem noção da draga que estava, da onde Jesus tirou, mano, o cara é apaixonado, porque fala assim, só a graça de Jesus para olhar para mim, do jeito que eu estava, com o cheiro que eu estava, com a cor que eu estava, com as roupas que eu estava, com os hábitos que eu estava, só Jesus mesmo. E aí a vida desse cara é mais intensa no amor. Agora, aquele que achava que Deus, que ele merecia, porque ele era bom, ele um pouco ama. Percebe? Pouco ama. Porque não sabe de onde foi tirado. E é isso que Deus está querendo colocar para eles. Com o sermão, com esse alerta, esse histórico, ele está tentando levar o povo ao verdadeiro arrependimento ao invés do remorso. São duas coisas completamente diferentes, a gente precisa entender isso. Bem provável que no meio desse povo não havia arrependimento verdadeiro. O que havia era remorso. Deus lembra uma coisa que Ele fez e lembra também o que eles fizeram. O que Deus fez? Eu livrei vocês da escravidão. Eu dei para vocês uma terra, um lugar para vocês estarem. E o que vocês fizeram? Vocês não me deram ouvido. Vocês não me obedeceram. Viraram as costas para mim. Fizeram totalmente o contrário do que eu falei para vocês fazerem. A grande dificuldade é que arrependimento e remorso são marcados por tristezas profundas. Você sabe diferenciar na sua vida o que é tristeza e o que é remorso? Vou tentar elucidar para você se você não sabe. Se você sabe, eu vou tentar dar algo para acrescentar na sua vida. O remorso é a tristeza pelas consequências do pecado, mas não pelo pecado em si. Os caras estavam clamando a Deus agora, por quê? Porque deu ruim. Porque a decisão deles deu ruim. Porque estão pobres, que estão vivendo na favela, porque o negócio pegou pesado. Então, por isso eles clamaram ao Senhor. Remorso é quando eu, por causa do perigo, por causa da consequência, eu recorro a Deus. Porque se ninguém soubesse, se não desse nada errado, estava de boa. Não teria problema nenhum. Remorso nunca produz mudança verdadeira. Produz mudança pontual somente. Porque Deus não é levado em questão. Quem é levado em questão? Nós. Porque sofremos a consequência. Então, assim que as consequências passam, o comportamento ressurge. Isso é remorso. É uma tristeza pelo dano de ter sido descoberto, pelo dano do pecado. Se não tivesse dano e não tivesse sido descoberto, está tudo de boa, está tudo tranquilo.
Agora você vira para mim, mas Rodrigo, eu achei que isso era arrependimento. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é outra coisa. Arrependimento é um negócio mais profundo. Ele se concentra no único resultado permanente e real do pecado. Qual que é o único resultado permanente e real que o pecado produz na minha e na sua vida? Afastamento de Deus. Quando eu me entrego ao pecado, vamos pegar hoje, na nossa vida hoje, atualmente, pós-Jesus, ok? Quando eu me entrego, por exemplo, a um pecado, o que isso vai trazer para a minha vida? Automaticamente isso vai esfriar a minha relação com Deus. Vai esfriar a minha relação com o Pai. Vai ficando menos legal. Vai ficando mais árida. E nessa aridez, vou ficando mais distante do Senhor. Essa é a consequência do pecado hoje e sempre. Hoje e sempre. Então, o que é o arrependimento? É pensar, o que eu estou perdendo por estar cometendo esse pecado? Eu estou perdendo a intimidade e relacionamento com Deus. Isso é que é o problema. Isso é o grande problema. Ele sempre nos capacita a deixar para trás o que aconteceu. O arrependimento faz com que a gente deixe para trás aquilo que aconteceu. Então, eu me arrependi, então eu deixo aquela fase para trás. Depois do arrependimento verdadeiro, não nos detestamos. A gente não passa a se detestar. Eu sou miserável, não presto para ninguém, só faço esse tipo de coisa. Não. E nós não detestamos a vida também. Nós não jogamos toda a nossa raiva em relação à vida. O arrependimento tem tudo a ver com Deus. Ele foi ferido, foi rejeitado, pagou o preço para que a gente pudesse ter uma relação. E o que eu estou abrindo mão dessa relação pelo quê? Por que tipo de prazer momentâneo? Por que tipo de autojustiça ou autojustificativa eu estou abrindo mão do que ele fez? Então, o arrependimento tem a ver com o que Deus fez e não com o que você fez. Está dando para entender? Mas uma pergunta ficou na tua cabeça assim, fala, Rodrigo, eu me arrependo, mas depois, se a gente voltar a fazer o pecado de novo, então quer dizer que a gente não se arrependeu? Foi remorso? Nem sempre. Nem sempre. Deixa eu colocar para você 3 implicações do que a gente viu até agora. A primeira coisa, nós precisamos saber sobre o que estamos lamentando. Quando você se arrepende, sobre o que você está se lamentando? Sobre a consequência do pecado ou sobre a perda do Senhor? Está se lamentando pela perda da alegria que o ídolo, aquele pecado ofereceu para você, ou pelo estrago causado no seu relacionamento com Deus? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. A segunda coisa não se pode viver sem estudar as Escrituras. Não tem como viver. O que Deus faz com o povo? Primeira coisa, faz eles lembrarem da história dele. Aonde está a história do nosso povo? Aonde está a história de Deus com o seu povo na terra? Nas Escrituras. Não tem como você viver sem estudar, sem ler as Escrituras. Não tem como. Então, a gente precisa se voltar para a Escritura. Não gosta de ler, o problema é teu. O problema é seu. Você quer ter vida? Você quer aproveitar o lado bom da vida? A gente tem que ler a Escritura. É o que Deus deixou para nós. É a palavra dele, a instrução dele, para não deixar a gente incorrer em certos pecados. A primeira salvação que Deus enviou a eles foi uma exposição simplesmente das Escrituras. E a Escritura é o instrumento de Deus, que Deus usa para nos avivar espiritualmente, trazer vida novamente. E a terceira coisa, que é muito importante, nós precisamos diferenciar lapsos da caminhada dos atoleiros. É aí que está a diferença. Lapsos da caminhada de atoleiros. Os lapsos são tropeços que ocorrem na caminhada do crescimento espiritual. Todo mundo vai tropeçar, não tem como você não tropeçar. E pode até mesmo ser pela mesma situação. Mas se a prática daquela situação não vem diminuindo em frequência e intensidade ao longo do tempo, então provavelmente o que você sentiu foi remorso, não foi arrependimento.
Mas se a prática de tal pecado vai diminuindo intensidade e frequência ao longo do tempo, então você teve arrependimento. O atoleiro é um padrão repetitivo de lapso que mostra a falta de progresso verdadeiro. É a pessoa que fica patinando naquilo ali o tempo todo. Mas como esse é um negócio muito sério, quando tem um assunto tão sério assim, eu gosto de ter uma outra voz falando também a mesma coisa. Então, o tio Tim Keller, ele fala o seguinte: se você continua caindo na mesma cova espiritual e suas quedas não diminuem em número ou intensidade, talvez você sinta remorso e não arrependimento. Então, quando o tio Tim Keller fala isso, eu fico mais tranquilo. Então, mais tranquilo de afirmar. Certo? Então, a gente tem que começar a pensar nisso e fazer a reflexão sobre a sua vida, sobre a sua história. Rodrigo, como é que eu consigo fazer uma avaliação da minha progressão, se as coisas estão diminuindo em intensidade e frequência? Sem um parceiro de caminhada, você não consegue. Sem um parceiro para caminhar ao teu lado, para ler livro com você, para ter encontro semanal, quinzenal ou mensal, um discipulador, sem alguém que conheça você, onde você e tenha uma relação clara, onde você pode colocar seus pecados e as suas dores sem ser julgado, sem isso fica muito difícil, porque você vai abrir suas defesas para o teu marido, para a tua esposa. Suicídio. Por mais que a relação seja transparente, tem coisas que você não vai abrir para a tua esposa. Só se você for louco. Você tem que abrir com outro homem, por exemplo, que vai entender, vai orar por você. Por exemplo, se você está tendo um momento de tentação forte, uma crise no relacionamento, um momento de tentação forte, a traição no seu trabalho. Com uma menina 5, 6, 10 anos mais nova, vamos supor. Você vai chegar e vai falar com a tua esposa, está passando um momento de tentação, ela vai chegar com a carta de divórcio, assina, miserável. Mas com quem que você vai chegar e falar isso? Você vai chegar para o seu discipulador, para o seu parceiro de caminhada, e falar assim: cara, ora por mim, eu estou passando uma tentação forte, eu preciso da tua ajuda. E esse cara vai te monitorar, você vai prestar contas, ele vai ajudar você a restaurar a tua relação, vai cobrar, vai orar por você. E aí as coisas vão voltar para o eixo. E quando voltar para o eixo, vocês vão celebrar. Não tem como viver individualmente. Privacidade. Gente, eu entendo privacidade coletiva, mas você tem que ter alguém. Você tem que ter alguém para caminhar ao teu lado. Não tem jeito. É por isso que a igreja, a metáfora é corpo. Todo mundo ligado. Ah, mas todo mundo tem que saber da minha vida? Não tem que todo mundo saber da tua vida. É também suicídio. Porque no nosso meio aqui, assim como Paulo falava para os coríntios, no meio de vocês tem muitas pessoas que eram fofoqueiros, que tinham língua solta, e muitos de nós ainda somos assim. Ou você acha que não? Nós estamos todo mundo em processo, todo mundo aqui é pecador. Se você acha que você é perfeito, aqui não é o teu lugar. Não é lugar para você. Existem outras igrejas que aceitam pessoas perfeitas, onde você vai se sentir muito mais confortável. Aqui não, aqui é tipo proibido a entrada de pessoas perfeitas. Aqui é todo mundo ruim. Ruim mesmo. A única diferença é que a gente sabe o caminho, a gente encontrou o banquete, e a gente está aqui se alimentando do banquete, tentando fazer com que outras pessoas venham achar o banquete. É a diferença. E dia a dia, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar ao meio-dia. A gente vai sendo transformado. A gente está em obras. A gente está em obras. E a gente precisa de caminhada, precisa de parceiros de caminhada, onde você vai criar uma alegria, uma vida para se expor. E às vezes não é 2 a 2, às vezes é 3 a 3, 4 a 4, grupos fechados. Pastor, você está incentivando a ter panelinha na igreja? Tô mesmo, é isso aí mesmo. Tô sim. Porque é nesses ambientes menores em que a gente se sente seguro de compartilhar nossa vida, nossos fracassos, nossas vitórias. É assim que acontece. A igreja não é o que acontece aqui no domingo.
Aqui é uma parte, é uma asa do passarinho. Existe a outra asa do passarinho, que é a relação cotidiana. Por isso, a partir de semana que vem, vou fazer o merchan agora, né? A partir de semana que vem, durante a nossa liturgia, você ouvirá alguns testemunhos de algumas pessoas que têm passado por isso, que têm visto, têm experimentado uma vida de caminhada a dois, que têm lido o livro, e eles vão ter 5 minutos para contar um pouquinho sobre como tem sido essa história, como que a vida era antes, como a vida está agora, e se recomendam isso para alguém. Para te mostrar que isso já acontece na comunidade e que faz bem. Mas o testemunho não é combinado. Se a pessoa achar que não está prestando, que está patinando, não tem problema. Não é nada combinado, é para falar a verdade. Mas para você entender, isso precisa acontecer em nossa vida. Você precisa de parceiro de caminhada. Vamos caminhar. Aí, depois, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Orfa. E o que ele fez? Essa árvore ficava ali perto da casa de Gideão. Gideão era filho de Joás. E Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uva. Perceberam aí a incoerência? Tem sentido. E aí um anjo chega e fala assim: o Senhor está contigo, ó poderoso guerreiro. Vocês perceberam que na sequência do texto não vem o arrependimento do povo? O arrependimento não surge. Sabe por quê? Porque a graça de Deus vem antes de você se arrepender. Israel não mostra arrependimento porque isso não é a condição necessária para que Deus comece a atuar na minha e na tua vida. Quando Gideão está malhando trigo no tanque de uva, mostra que esse cara estava com tanto medo dos midianitas que ele estava disfarçando, porque eles não podiam malhar trigo. Então ele estava dentro do tanque de uva, com medo da nação, com medo de onde ele vivia. A situação era muito ruim. Mas grava uma coisa para você, querido: Deus não espera que nos arrependamos para começar a nos salvar. Rodrigo, que absurdo é esse? Que teologia é essa? Essa teologia de Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele começou a fazer a obra antes do nosso arrependimento, antes da gente ficar bonzinho, antes da gente melhorar. Esse é o poder da graça de Deus. Nos arrependemos não para sermos perdoados, mas porque Ele já começou a obra perdoadora dEle na nossa vida, exteriormente por conta de Jesus e interiormente por conta do Espírito Santo. Deus jamais comprometerá a sua santidade, nem a sua graça. Nós geralmente enfatizamos uma coisa: ou a graça ou a santidade. Nós não concebemos uma pessoa graciosa e santa. E aí a gente começa a pensar assim: Deus não vai me aceitar depois de tudo que aconteceu. Deus não vai me receber depois de tudo que eu fiz. Ou a gente cai para o outro lado: Deus é puro, é amor, aceita todo mundo, sem levar em conta o que a gente fez, está tudo perdoado, vamos embora. Não, Deus é santidade e é graça. E esse pensamento está incrustado nos nossos corações. Tanto que quando a gente extrapola isso para a igreja ou ela fica uma igreja dura, religiosa, não aceita comportamentos diferentes, critica Deus e todo mundo, enxota todo mundo para fora, ou ela é uma igreja mãezona, que abre os braços e fala: todo mundo aqui é bem-vindo, todo mundo aqui pode ficar do jeito que está, não tem problema, vem para cá. E aí isso dá um problema, porque a igreja ela não se torna igreja. E aí é muito interessante, porque assim, qual é o meu lema aqui? E o lema de muitas igrejas? Faremos de tudo para ter você aqui na nossa família. Preste atenção na consequência dessa frase. Nós faremos de tudo para ter você aqui na nossa família. Então vale tudo? Vai fazer de tudo. Percebe? Aí eu entro naquela igreja que é mãezona, que abre os braços. Mas eu preciso ter um outro parâmetro. O outro parâmetro é: eu não abrirei mão de nenhuma parte do evangelho para isso. Aí eu consigo ter uma igreja bíblica. Eu quero que você esteja aqui, eu quero que você caminhe com a gente, eu quero que você esteja junto com a gente, eu vou fazer tudo para que você se torne parte dessa família. Mas no processo eu não vou abrir mão de parte nenhuma do evangelho. Me desculpa, não vou abrir mão. Não vou.
E se para você ficar feliz, para você ficar bem, eu teria que abrir mão de alguma parte do Evangelho, desculpa, não vai rolar. É a única forma da gente ter de se manter seguro a mensagem de Jesus. É a única forma com que a gente tem de encarar a vida. Eu faço de tudo por você, meu querido. Eu ajudo você no que você precisar. Mas eu não abro mão de nenhuma parte do Evangelho para isso. Tudo bem? Você está em paz quanto a isso? Se você estiver em paz, vamos caminhar. Isso serve para o meu trabalho, serve para a minha família, serve para qualquer lugar. Eu ajudo, eu sou amigo, sou amoroso, eu caminho junto, eu participo, desde que eu não tenha que negociar um item do Evangelho. É assim que a gente deve levar a vida. Eu quero fazer 3 perguntas para você refletir. A primeira, você sente remorso, mas não arrependimento por alguma coisa do seu passado ou do presente? Você tem identificado remorso na sua vida hoje? Tem alguma coisa que você percebeu que é remorso, não é arrependimento? Você está disposto a se arrepender hoje diante de Deus? Segunda coisa, existe alguma área da sua vida em que você clama por socorro, quando na verdade Deus quer que antes de tudo você ouça um sermão? Tem alguma área da sua vida em que Deus fala assim, não adianta você pedir socorro, você precisa entender por que você está apanhando. Terceira pergunta, de que forma saber que Deus está agindo em graça e bondade, mesmo antes da gente se voltar para Ele, incentiva você à obediência e ao arrependimento? São 3 perguntas para você refletir. Mas a gente não acabou, não. Vamos continuar caminhando. No meu relógio tem 4 minutos, ali está errado, hein? Vamos lá. O texto continua, e aí, quando o anjo fala para ele, o poderoso guerreiro, ele fala assim, se o Senhor está conosco mesmo, e aí ele começa a rememorar, a gente estaria vendo o que aconteceu com Moisés, estaria vendo o que aconteceu com os caras lá hoje aqui, mas se o Senhor está com a gente, não estaria passando por essa tanta dificuldade, porque na cabeça de Gideão, se Deus estivesse com eles não estariam passando dificuldade. Mas Deus, no começo, já avisou por que estavam passando por dificuldade. E o texto é maravilhoso, por quê? Porque o texto continua dizendo, com a força que você tem, vai liberte os israelitas. Com a força que você tem, Gideão. Eu estou com você. Vá lá e acaba com o problema. Aí Gideão faz o quê? Aquilo que eu e você fazemos. Mas, Senhor, meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Deus fala, o que isso importa? Eu vou estar com você. Vai derrotar todo mundo como se fosse um só homem. Na visão de Gideão estava olhando só para a narrativa histórica, não estava olhando para a narrativa teológica. Deus estava com eles o tempo todo. Na percepção teológica, está claro que Deus nunca abandonou o povo. Agora, para Gideão, se Deus estivesse com eles, problema não haveria na vida deles. Você também é assim? Quando os problemas vêm, você acha que Deus te abandonou, te deixou? Se ilude não, queridão. O problema bate na porta de todo mundo. E o que Deus diz para ele? Deus fala assim para ele, olha, você é o Moisés dessa geração, você está esperando acontecer os milagres que aconteceram quando Moisés estava aqui, você é o Moisés dessa geração. É você, através de você, que as coisas vão acontecer. E ele fala para a gente hoje, é através de você que as coisas vão acontecer. Você está esperando o quê? Está esperando alguma coisa acontecer? Você é a salvação que eu estou enviando. Mesmo Gideão sendo economicamente e socialmente inviável, sendo membro mais insignificante da família mais pobre de uma tribo de Israel sem importância, Deus falou assim, eu vou usar você. E aí, quando a gente entra nesse tipo de circunstância, tem 2 erros, os 2 erros que Gideão cometeu, que a gente pode cometer também. O primeiro é, nós vemos nosso problema como evidência do abandono de Deus. Porque se Deus estivesse conosco, a gente não estaria passando por isso. Nós não perguntamos de que maneira Ele está trabalhando para o nosso bem através desse problema. A gente só quer que o problema acabe. E o segundo erro, a gente só espera Deus fazer. A gente ora, vem Deus, age, faz, livra. Então,
a gente pergunta por que Deus não resolve esse problema, ao invés de pedir para Deus, Senhor, me capacita a lidar com esse problema. Gideão era um poderoso guerreiro, mas ele era medroso, malhava o trigo no tanque de uva para se esconder das pessoas. Deus vê o potencial dele para ser usado, mas ele teria que usar a capacidade dele aliada ao conhecimento de que Deus o estava enviando e que Deus estava com ele. Como povo de Deus, nós precisamos agir assim também. Da mesma forma, nas diversas áreas que o Senhor nos colocou para atuar. Saber que Deus te enviou, usar a sua capacidade, aliada à consciência de que Ele está com você. Depois disso, Gideão faz um teste com o Senhor e fala assim, Senhor, mas se é você mesmo, fica aí até receber uma oferta. Ele vai, cozinha um carneiro, cozinha um pão, pega um caldo, coloca na pedra, o anjo bate a estaca, o negócio pega fogo. O Gideão fala assim, eu vi Deus, era Deus mesmo de verdade que está falando comigo. Gideão fica bolado, e aí depois que Gideão fica bolado, o anjo falou assim, vai. Aí, fala assim, vai e destrói o altar que pertencia ao seu pai. O altar e o poste sagrado. O que isso quer dizer que é interessante? O altar que pertencia ao pai de Gideão mostra para a gente que o pai contou a história dos seus antepassados. Gideão sabia a história, porque ele citou para o anjo, se o Senhor estivesse com a gente, aconteceria o que aconteceu lá atrás dos nossos antepassados. Gideão sabia. O pai de Gideão, assim como o povo, combinou o culto a Deus com o culto a ídolos. Eles cultuavam a Deus formalmente, mas no meio da semana pegavam um passe, ia no centro, faziam, visitavam um negocinho, faziam meditação budista, juntou uma salada enorme. Aí não dá certo. A vida deles girava em torno dos deuses da agricultura, por exemplo, do comércio, do sexo, da beleza, de acordo com as demandas que eles tinham. Então, antes de se livrar dos inimigos externos, Gideão tinha que se livrar do inimigo interno, dos ídolos. Então, antes de você se livrar daquilo que te atormenta fora, talvez você tenha que fazer uma faxina e se livrar daquilo que te atormenta dentro. Os ídolos internos. Mais uma vez, Tio Tim fala assim, Deus não nos ajudará com os problemas óbvios e visíveis, enquanto dermos aos nossos ídolos o mesmo valor que damos a Deus. Gideão fica sabendo com isso, que Deus quer ser Senhor de todas as áreas da nossa vida, não só de parte dela. Deus não pode ser meio para atingir o que desejamos, Ele tem que ser o que nós desejamos. E no final do texto, tem uma parte muito interessante, que é, nesse meio tempo, não sei por que cargas d'água, os exércitos inimigos reuniram seus exércitos para oprimir Israel. Parece que estavam sabendo de alguma coisa. E aí o Espírito Santo se apodera de Gideão e fala assim, chama o povo, vamos para a batalha. Aí Gideão fica com medo. Ele fala assim, deixa eu te pedir um negócio. Deixa eu te pedir uma coisa, Deus. Eu quero saber se você vai livrar mesmo a gente. Então vamos fazer o teste. Vou colocar uma porção de lã do lado de fora. Se o orvalho dessa noite molhar apenas a lã e o todo, o chão, estiver seco, eu saberei que tu vai libertar o povo. Aconteceu o que tinha que acontecer. Estava de acordo com o que Gideão pediu. Pronto, agora era para Gideão encarar. Aí Gideão fica bolado e fala assim, deixa eu te pedir mais alguma coisa, fica bravo comigo não. Eu quero te pedir o contrário. Dessa vez, faz ficar seca a lã. Faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho em volta. Na boa. Faz aí, pai. Dito e feito. E fez. Na manhã seguinte, Gideão foi lá, estava tudo molhado em volta e a lã seca. Aí Gideão falou assim, não tem jeito, mano. Agora é encarar a batalha. Vamos embora, vamos nessa. É Deus. Aí eu falo para você, o que Gideão queria com isso? E eu vou encerrar por aqui. O que Gideão queria com isso?
É importante a gente perceber que Jesus já nos advertiu quanto a fazer testes contra Deus. Mateus 4, versículos 5 a 7. Não tentarás o Senhor seu Deus. Não porás o seu Deus à prova. Mas Deus atendeu o Gideão. Por que só com o Gideão? Fala para mim. Por que o bagulho? O que eu não posso fazer é botar uma lãzinha lá de fora? Tenta, bobo. O que você... Vai que Deus faz. Como é que vai ficar depois? Mas por que eu não posso fazer? O que Gideão fez? Ué, ele queria certeza das coisas. Querido, na Bíblia, em poucos momentos, Deus permite fazer teste de si mesmo. Um dos momentos é Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10 e 11, que ele fala: trazei todos os dízimos da casa do tesouro e fazei prova de mim. De cabeça, é o único lugar que ele permite ser testado. Fazei prova de mim se eu não abrirei sobre você a janela dos céus. E derramarei bênção sem medida, aleluia. É o único, é na vida financeira que Deus permite. Só. Mas sabe qual foi a sacada? É porque, na verdade, você tem que entender o contexto. O que Gideão queria com isso era saber se o Deus Criador não era apenas uma força da natureza, como os outros deuses eram. Era esse o problema. Gideão não pediu uma prova simplesmente para testar a vontade de Deus, mas Gideão pediu uma revelação sobrenatural de Deus para saber exatamente quem o Senhor era. Quem era Deus? A gente precisa disso hoje. No nosso caso, nós temos a vantagem de conhecer Cristo e sua palavra. Gideão pediu ajuda para edificar a sua fé e Deus respondeu. Hoje, quando nós pedimos ajuda para edificar a nossa fé, Deus nos responde, nos encaminhando para a sua revelação final e plena, que é Jesus Cristo. Então, quando nós duvidamos das promessas de Deus, como Gideão, basta a gente pedir: Senhor, eu creio, mas me ajuda a superar a minha incredulidade. Ou em outra versão: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Gideão estava num cenário desprestigiado, cego. Nós temos Cristo, temos sua palavra. Então, eu gostaria de recapitular com você o seguinte: você precisa entender a diferença na sua vida de arrependimento e remorso. Você precisa rever o lugar da Escritura na sua vida. O lugar das Escrituras, da leitura da Bíblia na sua vida. E você precisa entender e encarar a missão que Deus te deu para realizar. Porque Ele diz: vai na sua força, poderoso guerreiro. É através de você que eu vou realizar o que eu quero e o que eu tenho para fazer. Amém? Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor profundamente por esse momento maravilhoso de celebração aqui, por podermos estar juntos e por podermos ouvir Tua palavra. Às vezes nós precisamos de fato de um sermão, às vezes nós precisamos de fato entender por que estamos apanhando. Ajuda a gente, direciona a gente no caminho que devemos andar. Precisamos percorrer esse caminho junto contigo, Pai. Dá-nos força e nos restaura. Em nome de Jesus. Amém.